Fala amigos, amantes de violão e guitarra, Sandrão na área. Hoje assim, foi bem legal, foi um dia de muitas iniciativas, né, muitos projetos aí. Estou realizado bastante assim, gente, porque eu tenho visto que as coisas estão caminhando, né, da forma que foi planejada, né. Também espero que o sábado de vocês aí esteja sendo bom, maravilhoso também, né? Assim como o meu está sendo. Voltamos a um projeto que tínhamos aí há anos atrás, que é o Ministério Guerreiros. É um trabalho musical que mistura um pouco de... tem a vertente do hip hop com mistura de outros elementos da black music, né? Como o soul, o funk, funk gringo, né? Soul, funk, e até algumas levadas de rock, é bem interessante. Logo aí tem novidades aí, estarei postando algumas prévias para vocês terem uma ideia. Mas a moral dessa conversa aqui, na verdade, não é nenhuma aula em específico, mas sim uma dica aí, levando a gente a fazer uma autoanálise do porquê que às vezes eu não tenho um rendimento, né, um bom rendimento no meu aprendizado, né, de violão e de guitarra. Vocês podem perceber que eu sempre menciono violão e guitarra. Por quê? No meu ver, é que nem eu sempre falo, cada um tem uma verdade, mas na minha verdade o que eu defendo é que violão e guitarra têm a mesma estrutura. E eu falo até mais, eu considero os dois o mesmo instrumento. Não estou falando que eu sou o dono da razão, porém eu estudo a guitarra e o violão com a mesma visão, ou seja, eu procuro, quando eu estou treinando violão, procuro treinar os acordes, procuro treinar a parte harmônica, que é o que as relações que existem entre os acordes ou até mesmo entre as notas, né? Então a harmonia é um negócio bem amplo. E também procuro estudar improvisação no violão também, treino técnica desligado, técnica de two hands, enfim. Futuramente até eu vou postar vídeos de técnica aqui. Na guitarra e no violão eu não mudo as formas que eu treino. Isso Alex, né? Sandrão, como muita gente me conhece aí. Então assim, a minha realidade, eu penso assim, tudo que eu vou estudar no violão eu estudo também pensando na guitarra. Mas não é o assunto de hoje, que é uma justificativa do porquê que eu sempre falo guitarra e violão, tá? Porém, a ideia de hoje é o que? Talvez você aí, aprendiz de violão e guitarra, já parou e se perguntou isso. Por que eu não... Cara, eu já tentei, eu como trabalho também dando aula de violão, vem muitas pessoas aqui e falam assim, cara, eu já tentei de tudo quanto é jeito, tocar guitarra, tocar violão, mas eu não consegui. Aí chega aqui, a gente começa a fazer todo um trabalho com ela, organizado, né? Todo bom profissional de violão, professor que tem responsabilidade, ele acaba trabalhando de acordo ali com o perfil do aluno e faz um plano para ele treinar
E esses planos começaram a dar certo. E o aluno chegou e falou: pô, Alex, eu não sabia que eu levaria jeito para tocar violão, e tá dando certo. E isso já tentando com outros, né? Então assim, isso me levou a passar algumas ideias, né, de por que muitas vezes a gente não aprende o instrumento, tá? Ou talvez também não desenvolva, toca, mas fica naquela zona mais confortável ali, né? Não faz nada muito além disso, não evolui. Então, o primeiro ponto importante que você tem que ter, ou tem que saber, melhor dizendo, né, é que você tem que ter um instrumento bom, em bom estado, não precisa ser de uma marca boa. Futuramente, claro que você vai migrar para marcas boas, mas é um instrumento que você tenha uma boa condição de tirar som nele, tá bom? Eu tô aqui, por exemplo, com esse violão aqui, um Condor, violão legal pra caramba, eu uso nylon. Porém, às vezes a gente vê, por exemplo, um cara tocando, por exemplo, técnicas, né, tipo coisas rápidas, né? Dá a impressão que eu nem estou apertando a corda e literalmente eu não estou apertando as cordas para tocar. Eu só pressiono o suficiente para que a corda encoste no braço. Mas eu vejo que muita gente aperta até, né, como diz o ditado, até sai água. E o som não sai. Então o primeiro ponto que eu tenho que ver, que provavelmente esteja atrapalhando vocês aí a tocar, é um violão em bom estado, tá bom? Então assim, dá uma observada na altura das cordas, né? Dá uma olhada de assim, ó, vocês podem ver que as cordas do meu violão estão bem baixinhas, é uma tensão bem baixa. E eu uso um acordoamento de tensão pesada nesse violão, então, ou seja, se o braço não estiver bem regulado, ficaria extremamente duro para tocar nele, ou seja, tinha que fazer muita força para tocar. E quando eu começo a fazer muito esforço, eu perco na agilidade, né? Então são coisas que eu tenho que tomar cuidado, tá bom? Então o primeiro ponto aí é ter um instrumento bom, bem em condições de estudo. Eu vejo duas situações, né? A primeira é que as pessoas muitas vezes elas querem aprender a tocar, aí pega um violãozinho qualquer, né? Perdão da palavra. E o engraçado é que muitas vezes paga até um preço parecido com o que você vai comprar em uma loja, né? Aí vai lá e compra um violão usado, o braço está parecendo como fala? Um anzol, né? O braço está uma barriga no meio. E além disso, as cordas extremamente altas, afinação mentindo, ou às vezes você afina, não segura a afinação. Então são coisas que vai, sem sombra de dúvida, atrapalhar no seu rendimento musical, ok? Então assim, eu vejo situações muitas vezes do aluno chegar para mim aqui e falar: Alex, eu comprei um violão novo, cara, tá novinho, então não precisa regular. Cara, precisa. Leva em um bom luthier, entendeu? Manda ele fazer nivelamento dos trastos quando necessário, manda ele fazer regulagem de tensor, para o violão ficar confortável para você tocar. Então esse é o primeiro item aí para que você venha progredir na música, né? Ter resultados, tá bom? Não adianta pegar instrumentos em condições ruins para tocar, que o seu resultado não vai ser tão legal, ok? A segunda dica, cara, é bem óbvio assim também, mas eu vejo que muita gente falha nisso, é ouvir, cara, música. Ah, Alex, mas eu ouço música a beça. Só uma observação aqui, né? Às vezes você vai falando Sandrão na área, ou Alex na área, que meu nome é Alex Sandro, então muita gente me conhece como Sandrão, então só que de vez em quando ainda escapa o Alex aí, tá? Então assim, agora voltando ao assunto, ouvir música, eu vejo muitas vezes que a gente acha que a gente ouve, quando na verdade a gente só escuta. A gente tem o hábito de ligar a música simplesmente quando a gente está, sei lá, fazendo um trabalho de escola, ou às vezes lendo um livro, ou a Bíblia, ou às vezes eu estou no churrasco, eu ligo uma música ali só para alegrar o ambiente.
Isso é escutar a música. Ouvir é você prestar atenção nela. O que a letra quer dizer, o que o violão está fazendo, o que o baixo está fazendo, o que a bateria está fazendo, se tem relatividade entre eles. Porque muitas vezes não é porque o cantor é conhecido que ele faz coisas toda vez certinhas. Às vezes eles dão umas atrapalhadas aí no meio do caminho. Então, quando você começa a ouvir a música, você começa a ter mais noção do que está acontecendo, e isso acaba servindo de exemplo para você desenvolver. Então, o segundo passo aí é ouvir música. Cria o hábito disso, tá? Ouvir, que eu falo, é catar um fone de ouvido diariamente, nem que seja uma música só, mas para tudo que você está fazendo, senta ou deita, liga a musiquinha aqui e escuta o som que está rolando. Presta atenção, peraí, agora eu vou prestar atenção no violão. Pelo menos isso é o que eu faço, tá, gente? Vou escutar uma música nova lá que eu até às vezes eu gostaria de tirar, ou ouvir falar do artista e me interessei pelo trabalho do cara. Então o que eu faço? Eu pego uma música por vez e falo, vou tentar entender essa música. Aí eu solto a música uma vez e presto atenção na linha de violão, que na maioria das vezes está fazendo as bases, né? Aí eu vou lá e presto atenção na condução do cara. Eu falo, o cara tá fazendo isso, isso e isso. Aí depois eu pego, recomeço a música de novo, presto atenção na linha do contrabaixo. O cara tá fazendo isso, isso, isso. Mesmo que você não tenha essa noção toda teórica e de estrutura musical, é legal você já ouvir, pelo menos prestando atenção no que está rolando, no que está acontecendo. Aí, poxa, o contrabaixo está fazendo isso, legal, combinando, e o violão está fazendo isso. Às vezes é até algo diferente entre um instrumento e o outro, mas o resultado está interessante. Show de bola, você já entendeu alguma coisa. Depois eu escuto de novo, cara, o que a bateria está fazendo? A bateria está fazendo isso, isso e isso. Legal a estrutura do cara. Então você começa a ouvir atento no que está rolando na música. Gente, por incrível que pareça, isso te desenvolve e muito musicalmente, tá? Eu falo para vocês aí que uns 40%, 50% de você tocar bem é você ouvir bem, é você escutar as músicas prestando atenção no detalhe, tá bom? E isso vai remeter na sua influência musical e somar na sua sonoridade, ok? Então, segunda dica para você ter um bom resultado na música é ouvir, tá? Não adianta nada o professor te passar material, te ensinar ritmos, te ensinar estilos, e você chegar em casa, não criar o hábito de ouvir música. Tira um tempo, literalmente um tempo de estudo, do seu estudo, melhor dizendo, para ouvir música, tá bom? Escuta uma que seja por dia, mas escute, isso vai ajudar muito a sua influência. Terceiro ponto, eu poderia falar assim, estudar, mas isso é óbvio. Isso é muito normal, é uma obrigação do músico estudar, isso já é praxe. Mas o que eu queria falar aqui é planejamento, você se planejar para estudar, tá bom? Eu vejo muita gente colocando desculpa para não praticar o instrumento. E às vezes, cara, você até abre um parênteses aqui, às vezes você pode ter o melhor professor do mundo, gente. Você pode ter o melhor professor do mundo. Se você não se planejar para estudar e não bater metas, cara, você não vai evoluir. Isso é um fato real. Então, assim, isso é uma verdade absoluta. Eu sempre cito o meu próprio exemplo, porque assim, eu sempre falo que a minha escola na música, passaram alguns professores, me ensinaram bastante coisa, sou grato a eles, mas muita coisa foi esforço de pegar um livrinho ali e ficar lendo e relendo até entender aquilo ali, entendeu? Então assim, eu procurava dar o meu máximo no momento que eu estava estudando, mesmo que às vezes eu executava de forma errada, uma hora eu ia entender que aquilo ali que eu estava fazendo não estava certo, mas eu tinha foco no estudo, eu planejava o meu estudo. Hoje eu vou estudar a escala maior. Hoje eu fazia uma tabelinha de treino, né, e fazia assim, escala maior, hoje eu vou estudar escala maior, acordes maiores, e vou pegar uma música. Amanhã estudava escala menor
em um determinado tom, sempre escolhia um tom diferente para fazer, escala menor, acordes menores, mais uma música. No outro dia, eu intercalava de novo, catava um tom lá, suponha que no dia anterior eu estudei no tom de Dó, hoje eu vou estudar no tom de Mi, estudava escalas maiores de Mi, e estudava os acordes maiores de novo, dava uma visualizada, pegava mais uma música, ou as músicas que eu já vinha tocando. E você começa a ver que você fazendo um planejamento, se organizando, você consegue evoluir muito mais rápido e com uma qualidade interessante. Então não coloque essa de tempo, tá? Eu trabalho demais. Gente, eu penso assim, qual é a sua desculpa, né? Para tudo que você faz, não é só na música, mas eu vejo muito isso hoje em dia. O cara começa a estudar com um determinado professor, depois sai metendo a boca naquele professor. O cara não ensinou direito. Cara, será que ele que não ensinou direito ou você que não está estudando direito? Mas o professor ele não me passou o que fazer em casa. Será, cara? Ou será que você não se planejou? O cara passou uma matéria para você e você ficou a semana inteira, como diz o ditado aí, cozinhando o galo e não se planejou para estudar. Então, cara, coloque um planejamento no seu estudo de metas mesmo. O professor passou uma matéria, vou estudar acordes maiores. Não coloque aquela coisa assim, eu não vou conseguir decorar até a próxima aula. Não, eu vou decorar até a próxima aula. Então, assim, você tem praticamente 7 dias para entregar aquele material para o professor pronto, na mão. 7 dias, cara, pra você pegar 7 acordes maiores, é um acorde por dia. Se você comparar, preciso tocar a escala, escala maior, são 7 tons, com as suas relativas dariam 12, né? Entre sustenidos e bemóis ali, que depois isso aí a gente vai falar mais pra frente. Cara, são 12 tons, então vou me planejar aí 12, se eu colocar uma meta de estudar 2 tons por dia, eu bato a meta. Aí chega na aula, o professor todo empolgado para dar a aula e o cara não estudou, aí já vem com aquela desculpa, cara, essa semana foi corrido. Só um dado interessante, cara, eu sou músico, né? Eu tenho minha banda, eu tenho meu trabalho fora da música, leciono música também, dou aula. Estou com esse projeto no YouTube, tenho família, tenho esposa, tenho 2 filhas e eu dou atenção para tudo isso. Como que você faz isso, Alex? Planejamento. Então, se você quer ter um rendimento na música, cara, amigos, fala de coração, se planeje, não entre em uma aula se você não consegue entregar aquilo que o professor pediu para você fazer, tá bom? Todas essas 3 dicas são muito valiosas. Se hoje a gente colhe frutos de reconhecimento da galera ouvir a gente tocar e falar, seu som é legal, cara. A gíria que a gente fala na música, você é pesado tocando, você é brabo. Se você quer chegar nesse ponto do reconhecimento, cara, estude. Então, primeiro ponto, instrumento bom, não precisa ser de marca cara, tá? Não é essa a visão, é um instrumento em bom estado. Segundo ponto, é um instrumento, que eu posso dizer para vocês, primeiro ponto, um instrumento em bom estado. Segundo ponto, criar o hábito de ouvir música. Terceiro ponto, planejamento para estudar. Se vocês usarem esses 3 itens, pode ter certeza que o resultado é certeiro, tá bom? Abraço, semana que vem vai ter vídeo novo aí no canal de aulas, e aí sim a gente vai para cima, tá bom? Vamos fazer isso aqui, essa comunidade crescer, galera que quer aprender a tocar violão, galera que quer aprender música, beleza? Vamos pra cima, pessoal, tamo junto!